Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo. Eu estou em Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar sobre um tema... Como é que é? Liberdade e submissão. Hoje nós vamos falar sobre liberdade e submissão. Por que nós vamos falar? Já abordamos o tema liberdade de outra forma, mas hoje o tema se apresentou para definirmos algumas coisas, né? Porque o que é a liberdade e o que é a submissão? Porque eu vejo, por exemplo, se eu vou fazer essas interrupções no decorrer do programa, das perguntas, porque que liberdade eu tenho se eu sou submisso a determinadas leis, digamos assim? Eu tenho que estar submisso a uma norma, a uma lei, alguma coisa. Isso é liberdade? Onde é que entra a liberdade? Onde é que entra a submissão? O que é uma submissão normal? O que é uma submissão esotérica, sei lá, mística, oculta? Esse tema vai dar para desenvolver legal isso aqui, né? Muita gente se cerceia, a gente está tendo problemas hoje em uma série de níveis aí, liberdade disso, liberdade daquilo, pseudo-liberdade, liberdade de expressão, a gente é coagido, cerceado, uma série de coisas. Então, antes de mais nada, como é que você está? Tudo bem? Estou te dando a liberdade de você cumprimentar o nosso público aí. Estou ótimo. Está tudo jóia? Tudo. Está com as cores, né? Gostei hoje, a cor da camisa da Grécia, assim, azul e branca. Sem dúvida. Então você deve ter um quesinho de grego aí também, né? Deve ter andado por aquelas bandas ali. Eu não me lembro, mas a gente já deve ter passado por lá fazendo alguma confusão, né? Muito provável. Lá na escola de Atenas. Naquele período que antecedeu o movimento em Roma. Ah, sim, com certeza. E aí, como foi o período de transposição, teve duas transposições de conhecimento do Oriente para o Ocidente. Uma através da Índia, né? Então a Índia é considerada como mãe do Ocidente. E a outra através do Egito. Então o Egito é o pai do Ocidente. A Índia, o conhecimento veio direto através de todas as tradições dos sanscritistas, do movimento teosófico de Blavatsky e todos aqueles que viajaram através da Índia, Tibete, Oriente, né? E aí traduziram e publicaram no Brasil, no Ocidente de maneira geral. Então, o conhecimento esotérico do Oriente, do ponto de vista de Índia, Tibete, assim, ele é bastante difundido. Mas daí tem a outra vertente do conhecimento esotérico oculto, que é praticamente segredo até hoje, que é o egípcio. Sim. Né? E era tão profundo quanto, né? E aí uma pequena parte desse conhecimento foi feito transbordo para a Grécia, na época da chamada chuva de estrelas, quando todos os grandes filósofos que a gente tem hoje como grandes filósofos, e que são a gênese do pensamento ocidental, todos eles se instruíram, né, no Egito ou em fraternidades ligadas ao Egito, todos sem exceção, né? Sócrates, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, todos eles se instruíram, né? E como é um fluxo, né? O conhecimento ele segue um fluxo da vida. Então, quando se preparou o que deveria acontecer na união de Roma, que era poder temporal com espiritual, todo o trabalho que antecedeu isso foi feito pela Grécia. Será que você me dava trabalho lá naquele tempo? Muito provável. na escola de Atenas, ali. Vamos começar a reunião aqui. Cadê o seu Jorge? Cadê o seu Jorge? Aí ele fica vermelho. Iorgos, devia ser Iorgos, né? Porque em grego é Iorgos, né? Cadê Iorgos? Puino Iorgos? É muito provável, porque a rebeldia não começa nem termina em uma existência só. Tá vendo? Então tá aí. Mas isso é muito. Mas é interessante, eu só estou imaginando isso correndo para lá.
Então, o Jorge... Ou então embaixo da esfinge, todo mundo organizado para começar os negócios, os caras ainda correndo e tal, assim, pô, que esculhambação é essa daqui? Putz, é que eu tava ali a esfinge ficou com aquela cara de tanto ficar irritada com os atrasos dele. Ela era bonitinha, mas ainda ficou, cadê ele, cadê? E as pirâmides fecharam as portas todas porque a gente atrasava muitas e atrasou, não vai mais entrar. Agora não dá mais, era fechado ali com... E sabe que na pirâmide nunca acharam entrada nenhuma, né? A que tem lá hoje, eles abriram na marreta, né? Foi. Nunca acharam entrada nenhuma. Isso que não tem, é isso aí. E ainda, não tem. O que tem de buraco falso ali é brincadeira, que eles fizeram tudo propositalmente não, ali. Tem e vão ser descobertas. Diz que não se descobriu nada ainda do que há de tá lá. E ainda que o Egito ele era dividido em 3 partes, né? Tinha o Egito que mantinha realmente o segredo, que era chamado Alto Egito, tinha o Médio e o Baixo Egito. Toda a região que o Ocidente conhece hoje é o Baixo Egito, a região de Esfinge, nossa, que deve ter embaixo daquela areia lá, nossa, não quero nem imaginar. Pois é, tem bastante coisa. Então, o Jorge... Vai ser dado a conhecer logo em seguida. Tomara, né? Vai, bom. E aí, liberdade e submissão, vamos estabelecer na sua ótica, ou no seu ponto de vista, do jeito que você pensa hoje, me defina a liberdade e a submissão. Porque, como eu disse no começo do programa, temos que esclarecer isso, porque se eu sigo determinadas leis, determinadas normas, eu não deixo de ser submisso a elas. Eu tenho a liberdade de seguir ou não, mas a partir do momento que eu as sigo, eu me submeto a elas. Eu me submeto, eu sou submisso. Então, é que nem eu já contestei aqui a questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele existe até certo ponto. Depois de lá já não existe mais. Então fica aquela interrogação. O livre-arbítrio, depois de certo momento, ele passa a ser determinismo, né? E tanto o livre-arbítrio quanto o determinismo geram karma. Na verdade, assim, são instrumentos do e de karma, né? Muito bem. Vamos lá. Então, meu nome é Jorge, né? Apresentando esse moço. E eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e a Augusta e Soberana Ordem do Santo Grau. E o que eu converso aqui, o que a gente tem conversado nesses anos todos, são pequenos fragmentos que antecedem os cursos os graus de iniciação, que todos eles são 5 etapas, né? São uma preparação para ingresso na ordem. Então, são 5 etapas de preparação para ingresso na categoria que a gente chama de irmão maior. E o que a gente tem conversado aqui nesses quase 14 anos, né, Guilherme? Isso, daqui a pouco vai fazer 14. São fragmentos que antecedem a preparação para então fazer os graus, para depois então entrar na ordem. Esse é o nível do conhecimento que a gente tem trocado com uma outra coisa esparsa, né? A liberdade no seu sentido original, então você tem todas as línguas não orientais, orientais tipo ideograma, né? E aí em todas inclui-se o sânscrito e todas as suas derivadas. Então elas vêm de um idioma que é designado hoje pela academia, hoje nos últimos séculos, né, como proto-indo-europeu, chama PIE, né? E aí do proto-indo-europeu então tem as raízes que originaram as ideias que depois foram traduzidas em forma de letras, né, de códigos, e aí tiveram agregado um som para no conjunto dar uma ideia, que é o qual a gente chama palavra, que são usados para descrever as coisas, os poderes, né? Sim. Sim. As palavras são usadas para descrever o invisível, né? Você fala o nome de qualquer emoção, você está descrevendo o invisível, e em algum momento a gente teve que dar um nome, antropomorfizar esse invisível.
por assim, liberdade, em que momento foi conceituado esse estado e foi dado o nome de liberdade, e acontece para todos os idiomas. Então esse proto-indo-europeu, ele é a base, é a sementeira de todos esses idiomas que daí hoje estão ainda vivos. E você sabe, só fazer um parênteses, quando então tem uma língua não falada, chamam de língua morta, né? Sim. É porque o gênio da língua morre mesmo. O gênio da língua, então, ele é parido em uma transição evolucional de um momento para o outro, e ele tem em si todo o potencial daquele povo, o porvir daquele povo está com potencial no gênio da língua, e na medida em que o povo vai expressando suas ideias, seu conhecimento e verbalizando os segmentos do gênio da língua, esse gênio vai tomando corpo, vai tomando forma, e ele participa inclusive da definição dos destinos daquele povo, né? Quando as pessoas deixam de falar determinado idioma, ou por mudança de idioma, ou por mudança de cultura, ou porque o povo mesmo deixa de existir, o gênio ele deixa de existir como qualquer outro ser vivo, ele passa a não ser mais vitalizado, e aí passa a ser uma língua morta, e ele, enquanto força vital, já não opera mais, né? Então, no proto-indo-europeu tem uma raiz que chama Leud, né? L-E-U-D-H. E o Leud, ele está ligado ao conceito de crescer livremente, né? Se expandir alegremente. Então, tudo que se expande alegremente, que cresce livremente, está experienciando o Leud, né? O universo, a galáxia, o sistema solar se move e se expande livremente pelo espaço, né? Os vegetais, os minerais, os animais se movem e se expandem livremente. E esse Leud, ele deu origem ao conceito que a gente chama de liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, né? É o crescer e se expandir livremente, fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente, o espírito crescer. Numa primeira analogia, então, liberdade é o estado de ser do eu superior de cada um. Você tocou num assunto que eu tenho pimba, porque apareceu outro dia, eu li num livro novo que eu comprei, acho que eu te mostrei a capa. Diz que não existe não, é uma chance de você inclusive explicar isso agora. Você falou de eu superior, né? Uhum. O livro diz, e é interessante porque diz com convicção ali, e você se convence que não existe um eu só, né? Não, aí, como é que é isso? Não, é que assim, existe um ser, né? Que ele primeiro é manifestado, ele se manifesta como divindades, né? Porque na Bíblia Elohim é plural, então Elohim não é um Deus que criou tudo, são deuses que criaram tudo, né? E aí esse impulso original daí forma 1, forma 3, forma 7, do 7 forma todo o universo. Ok. Mas daí não dá para dizer que existe um eu, porque esse um que existe, ele ainda não é eu. Não é nem na questão de nossa. Não, eu digo eu cósmico, né? Tá. É quando trazer para nós depois. É quando ele é um, né? Ele ainda não está manifestado integralmente. Quando ele toma manifestação integral, ele já surge como 1, 3 e 7. Né? Então ele já surge na multiplicidade. Aí então isso vai se dividindo em filamentos, e aí vem descendo em direção à consciência, a consciência lançada na matéria, né? E aí cada filamento, cada fragmento desse grande núcleo original é que somos as individualidades em evolução, a mônada, e ligado às mônadas as almas de cada um. Então não existe um eu só, porque para esse um só, o imanifestado, né, não se pode aplicar o conceito de um. E quando o imanifestado se projeta, né, na matéria, daí já não é um, daí já pode considerar como multiplicidade. Independente se a multiplicidade é 7 ou 777 bilhões, é o um manifestado. Então não, assim, isso não procede. Tá, então vamos reduzir a coisa aqui. Eu
eu estou aqui, Eustáquio, certo? Aham. Todo mundo fala, não, porque você tem que estudar, mudar de consciência para você buscar o seu eu superior. Aham. Mas E- existe um. Não, tudo bem, que mas é peraí. que é tua mônada? Isso, mas aí não sei, dá a entender, ou teu talvez eu esteja me espírito. expressando mal, Aham. dá a entender que não existe uma multiplicação desse eu, é um alcançar uma outra consciência que é uma coisa só. Não. Não? Não, porque se fosse assim não precisava evolução. Se todos os espíritos ou consciências, né, ou mônadas, fosse uma única coisa, não houvesse diferenciação entre eles, para que então existiria evolução? Há diferenciação, tanto é que quando começa-se um universo, quando começa-se um novo estado de matéria, o primeiro transbordo são os inconscientes. Então, quem nasce primeiro em um universo? Aqueles que ainda não estão totalmente prontos. Quem nasce por último no universo? Aqueles que estão mais prontos para orientar os que primeiro vieram. Sempre assim. Então, inclusive, por exemplo, você pega... Estou só fazendo um parênteses. Tá. Você pega uma hierarquia criadora, sim, os Pitris, os pais desse momento evolucional. Sim. Suras, Agnisvatas, Baixadas. Então, todos eles, sim, é uma alma grupo? Não. Existem diferenças de consciência entre eles, tanto é que daí, então, você vai passar de Jiva para Pitri, daí, enquanto isso, o lunar evoluiu para o solar evoluiu para o Sura, o Sura evoluiu em direção a Atman. Tem dois processos, é muito boa essa tua colocação, e é bom a gente esclarecer. Tem dois processos que são comuns a todo e qualquer ser organizado na matéria, não interessa se é um mineral ou se é um Sura, um Asura, um Agnisvata, um Barishad, um Deva, não interessa o que seja. Primeiro, evolução. Todos indistintamente estão em evolução em direção à consciência única, ao imanifestado. Todos indistintamente, primeira coisa. Segunda coisa, respiração. Todo mundo respira. Né? O que acontece é que cada um respira o seu caos, cada um respira a sua matéria. O fogo respira o fogo, a terra respira a terra, o ar respira ar. Né, e aí nos outros estados de matéria cada um respira a própria matéria. O que vai respirar? Prana. O que é o prana? A gente chama de prana, é a essência elétrica que anima a própria existência e que emana do umbigo no universo, passando por vários níveis, passa pelo Sol e aí anima tudo que está evoluindo junto com o Sol. Então, dois princípios básicos. Dois princípios básicos. Todo mundo respira e todo mundo evolui. Porque senão não precisa ter evolução. Se o universo fosse pronto e acabado, daí, então, vou manifestar o universo para quê? Para esculhambar o que está concluído? Não. É porque nunca está pronto e acabado. Uma parte de si mesmo está pronta, outra parte de si mesmo precisa de si para evoluir em si. E aí vai e se manifesta fazendo o universo. Tá. É simples. Mais ou menos. Não, é simples, né? Senão a gente só, assim, traz para a mente concreta e analisa logicamente e fica simplicíssimo de compreender. Né? Porque se eu tiver, voltando, até o assunto é interessante, está dentro do nosso esquema, está dentro do nosso tema. Até porque sem consciência não há liberdade. Perfeito. Então é isso que eu digo, porque a partir do momento que eu acesso esse tal de eu superior, que nós já falamos sobre aqui também, quem quiser recordar. Não é esse tal grego, existe mesmo. Sim. É por isso eu digo assim, eu conversei com um tal de grego, daí tu não ia gostar. Então quando fala assim, não, porque tem um monte de grego aí. Não, mas Eustáquio, grego é teu apelido, Sim. né? Então, conversei com um tal de Eustáquio, deve ser um tal, não, meu nome é Eustáquio André Patonas. Então, o eu superior é a própria divindade. Então, não chama desse tal. Mas como eu não conheço ele ainda... Não faz mal. Então, porque a hora que a gente acessa o eu superior, Isso. assim, eu já tenho um nível de consciência. E esse nível de consciência é que vai me transformar. Mas é uma coisa que é muito importante. Vai fazer o que eu bem entender desse corpo, dos espaços, das dimensões. Isso aí eu sou eu. Só que é um aprendizado assim grego. Quem diz assim, quando eu for conversar com o meu superior, é a alma falando. E realmente, quando a alma ela se integra com o seu eu superior, com o seu espírito, né, aí se fundem e a alma ela experiencia a perenidade, a imortalidade, inclusive da matéria. Né? Sim, Isso é um processo. Mas a minha consciência, ela ainda não é a consciência absoluta, não é a consciência pura. É um ser universal em evolução.
né? Então, é como se fosse assim, eu preciso conversar comigo mesmo, para que nós dois juntos, eu e eu mesmo, né? Ou eu humano e o eu divino que sou eu, consigamos juntos caminhar para a compreensão cósmica, né? De que maneira? Aumentando cada vez mais o nível de consciência. Mas não é porque o dia que a minha alma se fundir no meu eu superior, né, e eu me transformar um Crestus, um Christus, um iluminado ou qualquer coisa, que isso significa que eu tenha a compreensão plena e absoluta do universo como um todo. Não, eu vou ter a compreensão plena e absoluta inerente ao estado de consciência do meu eu superior. Qual é o estado dele? É um estado de mônada jiva, que está em evolução no quarto sistema evolucional. Hoje nós estamos falando sobre liberdade e vamos falar daqui a pouco sobre submissão, mas a gente não tem capacidade hoje de ter amplitude da palavra, de acessar amplitude do que seja uma liberdade. Lógico, porque... Ótimo. Lógico, porque liberdade é o espírito, né? Submissão é a matéria. Primeira definição. Boa definição. Primeira Ótimo, definição, muito né? bom. Da mesma maneira que matéria é involução e espírito é evolução, né? Esse que é o jogo, né? E é por isso que daí o espírito sempre tende a conduzir a matéria. Por quê? Porque a matéria ela ainda está submissa, ela ainda está involuída. Na medida em que eu dou consciência à matéria, essa matéria se transforma em consciência, se transforma em espírito de quê? Do porvir, dos que virão. O processo cósmico inteiro, ele é belamente simplicíssimo, sabe? Muito simples todo, tá? Então vamos seguir. Vamos lá. Então o Leude é aquela expansão, aquela alegria de poder se expandir livremente. Isso deu origem ao conceito que se tem hoje de liberdade. Só que o termo liberdade, do ponto de vista ocidental, ele é um termo romano ou grego, né, latino. E de início o liberdade, o libertate, ele era aplicado à liberdade civil. Então, hoje o conceito que se tem de liberdade, por muitos anos, sim, a maior parte das guerras foram travadas em busca de liberdade dos povos, né? Então, a liberdade, ela perdeu a conexão, o termo liberdade, com a sua ideia original, que era o Leude, uma livre expansão, uma alegre expansão, que assim, eu posso andar no universo inteiro, para tentar uma liberdade civil, uma liberdade social. Isso aí. Né? Tanto é que a liberdade de início tinha o liberte, que é aquele que daí ele era escravo e conseguiu sua liberdade, ou comprou sua liberdade, ou ganhou sua liberdade, ou combateu pela liberdade e passa a experienciar, esse é o liberte, e o ingênuo, né, que é aquele que já nasce livre. Né? Os dois tinham o tipo do liber, que seria liberdade social, liberdade institucional, e é isso que permanece até agora. Né? Então, vamos lutar pela nossa liberdade. Luta social. Sim. Né? Vamos lutar pelo nosso direito de... Uma luta por espaço social. Por isso mesmo que apareceu, né, o tema para a gente ampliar essa... Então seria como se a humanidade ela passasse o tempo inteiro lutando pela liberdade da matéria. Né, lutando pela liberdade de um estado social, pela liberdade de poder, você citou a liberdade de expressão, então pela liberdade de poder falar o que eu quero, liberdade de ir e vir, liberdade de ter os direitos garantidos, liberdade para andar no meu país, liberdade para sair do meu país. Então sempre é uma liberdade imposta, uma liberdade submissa. Lógico. É isso aí. E essa liberdade ela está submissa às leis. Que leis? As leis dos países onde eu me submeto a viver. Então, toda a experienciação de liberdade humana hoje ela é restrita porque é uma liberdade que se restringe à matéria. Ou então a pessoa fala assim, não, eu quero ter a liberdade quero ter a liberdade financeira para poder ir e vir, entendeu? A liberdade de não precisar mais trabalhar, a liberdade de poder viajar para onde eu quero, a liberdade para... Então, também é uma liberdade temporária porque ela está ligada a um desejo. A melhor maneira de medir se a liberdade que você está buscando ela é lícita, não é? Quando não é uma liberdade física imposta, que eu já vou comentar, você ver se essa liberdade que você deseja, ela não está baseada em um desejo.
né? Então, eu quero ter a liberdade de não poder mais trabalhar. Tá, mas quer a liberdade de não poder mais trabalhar para quê? Porque todo desejo tem uma razão para ele existir, não é? E aí a gente vai lutar para satisfazer aquele desejo. Sim. Então, você quer a liberdade de não poder mais trabalhar, não precisar mais trabalhar, para quê? Porque eu quero viajar o mundo inteiro. Tá, mas para quê? Porque eu quero aprender muito. Tá, mas quer aprender muito o quê? Né? Tudo quanto é coisa cultural. Tá, mas quer aprender tudo quanto é coisa cultural, para quê? Então, uma pergunta depois da outra para desnudar, para expor o âmago do desejo. E aí vai se ver que, na verdade, aquilo que é ansiado como liberdade não é liberdade, é satisfação de desejo. Né? Eu falo assim, eu quero ter liberdade de poder comprar o que eu quero. Né? Daí não é liberdade. Você quer recurso para satisfazer todos os teus desejos, mas isso não é ser livre. Ao contrário, essa liberdade de poder comprar o que deseja ou de ter o que deseja é a mais profunda e absoluta submissão da consciência ao desejo. Aí é que tá. Né? E é o pior tipo de liberdade a ser buscada, porque é uma falsa liberdade, onde a submissão absoluta ao desejo ou aos desejos, né, ela fica mascarada de liberdade. Aí você vai ter a liberdade de satisfazer seus desejos. Você satisfaz e fica livre só o tempo da digestão do desejo. Né? Após o desejo ter digerido aquela realização, imediatamente cria um outro desejo. E aí você perde a liberdade e vai trabalhar para que aquele desejo seja satisfeito novamente. Então, a pior das escravidões, né, é aquela onde você pensa que é livre para lutar, para alimentar os teus desejos. Por quê? Porque não vai levar a lugar nenhum. É a sardinha mordendo a própria cauda. Né? A verdadeira liberdade, obrigatoriamente, ela tem que vir da aquisição de consciência. Porque o que vai te dar a aquisição de consciência? Condição de discernir exatamente o que é liberdade e exatamente qual liberdade que eu quero, exatamente a razão pela qual eu quero essa liberdade. Quando eu tenho uma não liberdade ou uma submissão, submittere, né? Mittere é quando você lança alguma coisa, empurra alguma coisa. Então é uma coisa muito interessante que submissão não é aprisionamento, porque às vezes você está aprisionado e o aprisionado ele tem privação de liberdade, então você percebe que está preso, né? Porque você não consegue se mover. O submittere, né? O submisso, ele tem liberdade, mas abaixo de alguém. Então, às vezes ele não percebe que ele está submisso, ele não percebe que está submetido a alguma coisa. Às vezes, por exemplo, assim, eu estou submisso a uma paixão, eu estou escravo de uma paixão, né? Eu não tenho liberdade. Só que essa submissão ela é imperceptível, porque está mascarada pelo prazer de estar apaixonado. Então, o submittere é uma máscara que dá uma outra abordagem ao que seria a escravidão. O submittere é deixar se mover, mas pressionado por alguma coisa. Submittere. Daí você não percebe que está. Então, quando a liberdade ela não existe fisicamente, ou quando você está submetido à força por alguém e você percebe que você está submetido à força, e essa submissão à força te causa uma revolta emocional, uma revolta mental, isso é a coisa mais simples de resolver, porque alguém invadiu o teu país, você foi feito escravo, ou te privaram da liberdade, você vai lutar para adquirir essa liberdade, né, da matéria. Como é que você vai lutar? Pega em armas e luta. Né? Sim. História de todos os povos, né? Invade aqui, sacrifica ali, fica um tempo, 1 século, 2, 3, aí o povo se levanta, expulsa de volta, daquele que expulsou, invade o invasor. É como Roma, né? Roma fez e aconteceu com todo mundo. Chegou a um ponto em que daí todos os povos se revezaram para invadir Roma. Né? O Egito foi assim, o Egito se expandiu através também da beligerância por muito tempo. Chegou um tempo em que daí iniciou-se a decadência, né, do Egito, e todos os povos se revezaram para invadir o Egito. Né? Assim, dos Ixos para frente, todo mundo invadiu. E é a história de todos os povos. Né? Então, a África
Chegou um tempo em que daí então os próprios africanos escravizavam seus irmãos e vendiam para o Ocidente como escravos, né? Antes disso, por milênios e milênios, era um outro movimento. A África invadia a Europa e escravizava, daí não uma centena, ela pegava assim populações inteiras e levava para trabalhar em minas, basicamente de sal, né? Só que daí não deixava ninguém para trás, né? E dos que chegavam na África nunca houve miscigenação, todos eram dizimados, né? Só que daí a própria lei aprende com isso, e depois quando houve esse movimento da escravatura, né? Que é errado do ponto de vista social, mas a lei age como tem que agir. Precisava fazer miscigenação. Aí os que vieram para o Ocidente, né, a maior parte forçados, ou a quase totalidade forçados, vieram e se miscigenaram, né? Então a liberdade veio através da mistura, né, de consciência. E aí hoje, veja que é uma coisa muito interessante, a Europa de maneira geral, ela submeteu ao longo dos séculos a África, né? Daí agora há um transbordo em que a África invade silenciosamente a Europa. Sim, senhor. Isso é verdadeiro. Mas é assim que a lei, inquestionável, assim, né, que a lei age, né? É que a gente costuma ver a coisa assim de uma maneira muito imediatista, né? Então tem uma brincadeira que assim, aí o homem conversando com Deus, né? Deus, o que é 1 trilhão de reais para você? Aí Deus falou assim, é 1 centavo, né? E aí assim, Deus, e o que é 1 trilhão de anos para você? Aí Deus falou assim, é 1 segundo. Daí a pessoa falou assim, mas se 1 trilhão de reais é só 1 centavo, então me dá 1 centavo. Daí Deus falou assim, aguarda 1 segundo que eu já te dou. Que vai receber nunca. Não, a proporção é essa. Então às vezes a gente tende a julgar a reação da lei, a reação da evolução de uma maneira muito imediatista, e a gente não compreende o movimento de xadrez, né? Então a questão é assim, como se fosse a quarta lei de Newton, né? Que a cada ação corresponde a uma reação de mesmo modo de sentido contrário. Caramba, buscando equilíbrio. Então um continente inteiro oprime, aí o continente oprimido se levanta, ele vem e devolve, né? Aí isso aqui foi e recebeu o contrafluxo da opressão, né? E aprende, aí devolve em menor escala e fica naquele, como se fosse 2 copos assim, que de tanto fazer assim, derramando um pouquinho cada vez, chega um ponto em que os 2 copos estão vazios, chegou no ponto de equilíbrio, né? Enquanto isso tem os outros povos assistindo, né? E se participam, então é um jogo. Enquanto não houver liberdade de consciência, né? Quem domina são os impulsos de matéria, né? E quando o impulso de matéria acontece, toda a consciência é submissa, né? E aí a matéria, ela desconhece a liberdade, né? E o espírito, ele fica privado de liberdade. Só que a liberdade do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de consciência, ela está ligada à autoridade. E a autoridade, o que ela mais tem do ponto de vista antropomorfizado, a gente pode dizer, é paciência, né? Porque sabe que o que? Em determinado momento, em determinado ponto, o equilíbrio vai se fazer. Então, se está havendo submissão, se não está havendo liberdade, né? Isso é um jogo entre matéria e poder. E acima disso eu tenho a consciência, acima disso eu tenho a autoridade. A autoridade, ela aguarda que matéria e poder se equilibrem para daí então ela ser ouvida. A autoridade, ela vem do proto-indo-europeu auge. E é uma coisa muito interessante que a autoridade, na sua origem, é um estado de potencialização de crescimento. Então, quando você exerce autoridade sobre alguém, você está potencializando que aquela pessoa se expanda, que aquela pessoa cresça,
né? Então, inclusive o conceito daí de autoridade hoje, que está intimamente ligado ao conceito puro da liberdade, ele é desconhecido, porque hoje se confunde autoridade com poder. Sim. Né? Aí você chama esses funcionários públicos que daí recebem salário pago pelos contribuintes e que estão exercendo um cargo temporariamente, chama esses funcionários de autoridade, né? E se submete, né? A sociedade se submete a esses funcionários temporários, né? Mas não são autoridade, né? Eles são funcionários exercendo temporariamente o poder que foi conferido pela autoridade. E quem tem autoridade para conferir o poder? E qual é a autoridade que confere o poder? O povo. Né? E aí, inclusive, na Constituição brasileira, tem um erro conceitual muito profundo, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Não é isso, né? Toda autoridade emana do povo e o poder, vírgula, em seu nome será exercido. Aí sim, aí a gente é um estado de equilíbrio, senão não. Então é o que a gente vê hoje no Brasil e no mundo, que é um estado de pandemônio, onde a liberdade é desconhecida, né, e onde a submissão é a regra do dia. É interessante, eu sempre comento aqui, e não me canso de repetir até que mude a minha cabeça, é que é felizes dos ignorantes. Aqueles que ignoram tudo, que levam sua vida, saem para trabalhar, saem passear, não pensam em nada do que nós estamos falando aqui, levam sua vida, fazem suas baladas, ou vão para a praia, ou fazem isso aqui. Mas você sabe que isso é temporário, né? Porque pode ser. Um dia, pode ser hoje, pode ser daqui a 50 encarnações, eles vão passar pelo choque do questionamento e da revolta, porque o idílio submisso ou o idílio ignorante, ele não dura para sempre, porque isso em si é contrário à evolução. Sim, né? Tudo bem, você está falando em questão de tempo, e aí que eu quero focar também, porque desde que a gente conhece por história, e nós estamos falando aqui, nós especificamente estamos falando há 14 anos aqui, quase, tudo isso aqui, já começou de lá, da cosmogênese, antropogênese, e a gente vê avataras, bodhisattvas, agnisvatas, tudo isso aqui sempre enfrentaram problemas de liberdade, sempre enfrentaram, eles não tinham a liberdade, queriam agir, vieram com tarefa, missão, chama do que você quiser, chama do que vocês entenderem ali, mas estava sempre alguém para atrapalhar lá. Ou era daqui, ou era de plano sorte, ou era... Até na história que inventaram ali, tinha sempre a dualidade, né? Tem o antagônico, sempre. Então, sempre existiu esse cerceamento, essa briga, essa coisa. Então, você começa a pensar, você fala, como é que dois caras estão falando ali num programa de televisão, em liberdade e submissão, e dando a entender de alguma coisa que nós estamos há milênios, desde a gente conhece por civilização, não se consegue estabelecer sequer os limites disso, até onde eu estou submisso, qual é esse conceito de, ou a gente não tem capacidade de entendimento ainda, não sei. É porque assim, Grego... Você captou onde... Perfeitamente. Então tá bom. Porque para você desejar alguma coisa, você tem que conhecer essa coisa. Você não pode desejar o que você desconhece, não é? E aí, como a liberdade ela é praticamente desconhecida, né, aí ninguém a deseja. Por quê? Porque ao invés de eu desejar uma liberdade de consciência para que eu consiga compreender o universo e me faça um com o universo, que é o que a iniciação me propicia, eu ou foco nas minhas lutas materiais, né, ou foco nas minhas lutas emocionais, sim, né, ou sim, nas minhas lutas sociais. Que não é nenhuma novidade, isso vem de éons para cá. Claro que é, isso. Claro que é. Mas é exatamente porque a compreensão do que é a liberdade, ela em si implica em um amadurecimento de alma para que a consciência consiga espargir a mente concreta, a alma de cada um, com uma experienciação do que é realmente a liberdade. É como se fosse assim, dentro da terminologia que nós temos hoje, é como se fosse um estado de Crestos, o Christus, né, o ungido, assim,
o iluminado, ou na terminologia em sânscrito, seria o samadhi ou samadhi. Então, nesse momento você experiencia uma liberdade, porque aquela felicidade da expansão, ela acontece de tal maneira que daí você é um com a coisa toda, daí você não consegue mais expandir a consciência, porque a tua consciência é o próprio limite universal. Esse seria o supremo da liberdade, como se fosse uma pirâmide invertida. Quanto mais eu vou descendo em direção à matéria, menor é a minha compreensão do que seja liberdade e, portanto, mais difícil é o meu desejo de ter aquela suprema liberdade. É porque a gente não aprendeu ainda a diferença entre inexistente e invisível, né? Por exemplo, nós estamos aqui no teu estúdio, no teu escritório agora gravando, né? Daí aqui no corredor tem um negócio de apaga fogo, como é que chama? Extintor. Um extintor. O fato de eu não estar vendo o extintor não significa que ele não exista. Claro. Isso é o invisível. É algo que eu sei que existe e não estou vendo. E por que eu sei que existe? Porque um dia alguém foi ali e falou para mim, olha, tem um extintor. Então aqueles que foram no Tibete, no Oriente, no Egito e trouxeram o conhecimento, são aqueles que andaram no corredor e vieram aqui para a gente falar assim, olha, ali tem um extintor. Eu disse assim, puxa, tem um extintor, né? Aí ele disse, tem. Você podia descrever, né? Aí ele veio me contar, porque esse Mito da extintor... caverna, de novo. Porque esse extintor é assim. Ele disse, puxa, mas e como é que funciona? Não, tem extintor de água, daí tem o pó químico. Pó químico, como é que funciona? Daí ele me contar aquilo que eu não consigo ver ainda, isso é iniciação. E aí me dá liberdade, por quê? Porque mesmo eu estando preso aqui no teu estúdio, no teu escritório, eu tenho a liberdade mental de estar fora daqui. Sim. Essa é a primeira liberdade. Mas é uma liberdade com relação a alguma coisa que existe, né? Chega um ponto em que daí eu aprendo de tal maneira que eu crio um influxo, eu crio um movimento e assim, eu preciso ver. Eu preciso contemplar isso que é o objeto do meu estudo, da minha iniciação, claro, a vida inteira, né? E eu faço parte, né, da ordem dos estudiosos dos extintores do sétimo andar, quer dizer, uma ordem suprema, né? E daí o ápice do meu processo de busca, o que é? Eu vou então finalmente levantar, andar no corredor e contemplar aquilo que eu estudei há muito tempo. Isso era o invisível para mim, mas que existia. A outra coisa, e aí vejo que então a minha liberdade, tudo que eu almejei de liberdade era só levantar e ir até no corredor, e eu gastei a vida inteira para isso, né? Quando na verdade, ao invés de eu desejar só ver o extintor e participar da ordem de estudiosos dos extintores do sétimo andar, eu me dedicar a estudar não o extintor, mas o extintor combate o quê? Fogo. Então eu vou estudar o fogo. E eu consigo ir até onde o fogo está fisicamente? Não. E alguém já foi dentro do fogo e trouxe o fogo para mim ver? Não. Então aí eu tenho que criar um novo tipo de liberdade, porque eu estou me dedicando a estudar aquilo que ainda não foi visto, aquilo que ainda não foi compreendido. Eu vou dar um passo além do que qualquer outro já deu em direção à compreensão do fogo. E compreender o fogo, compreender a alma do fogo, o espírito do fogo, os elementares do fogo no plano mental, a essência de Agni, Forrati e Kundalini, que são fogo, né? A expressão do amor universal, que é fogo, a condensação da matéria, que é fogo, o prana, que é fogo, o tato, todos eles têm esse fogo, que daí é o teja, sato. Daí eu começo a compreender, e aí essa compreensão expande a minha mente em direção a uma liberdade onde então sim, eu não tenho mais fronteira, não tenho mais limite. Percebe a diferença? Claro, claro. Então, esse que é o processo. Então, a verdadeira liberdade, obrigatoriamente, ela só vai vir da compreensão, só vai vir do conhecimento, só vai vir da iniciação. E quando isso não acontece... Submissão. Submissão a quê? Ao medo. O grande inimigo da liberdade é o medo.
né? E aí quando eu desejo uma liberdade que eu desconheço, mas ainda assim eu desejo, e eu tenho medo de algum fator qualquer de ir em busca dessa liberdade, eu desenvolvo o ódio. Então o medo e o ódio andam de mão dada, combatendo a liberdade na sua essência, a mínima liberdade. E aí acontece a submissão. Submissão a quê? A paixão que me submete. Submissão ao próprio medo. Submissão ao próprio ódio. Submissão à ignorância. E aí depois vem submissão a leis que não deveriam existir. Submissão a governos opressores. Submissão a religiões que exploram e fazem interface entre o homem e um Deus inexistente, porque elas mesmas criaram aquela imagem de Deus. E aí tudo então é motivo de submissão para mim, porque eu não tomo a iniciativa, eu não quebro aquele ciclo, né, de liberdade e submissão, onde o máximo da liberdade que eu quero é poder ir no shopping e comprar alguma coisa sem estourar o orçamento. Então eu vou jogar na loteria porque eu quero ter liberdade de comprar o que eu quiser, ou quero ter liberdade para ser o mais famoso, ou quero ter liberdade para ser o mais poderoso, ou quero ter liberdade para dominar, para oprimir, para roubar, para enganar, para ser esse tipo de coisa assim. Então enquanto eu não experienciar o que seja a verdadeira liberdade, que é o conhecimento, que é o libertador, porque liberta a alma e a coloca de mãos dadas com o seu próprio espírito, enquanto isso não acontecer, eu estou submisso, subordinado, submetido, escravizado por quem? Pela minha própria ignorância, pelos meus próprios desejos, pelos meus próprios medos. Então, eu, que deveria ser senhor absoluto de mim mesmo, que deveria ser a fonte da liberdade absoluta para mim mesmo, sou ao mesmo tempo aquele que me submete de uma maneira como ninguém jamais me poderia submeter, porque a não ser a submissão física, e essa é simplicíssima de resolver, porque você vai dar embate físico, né? Todas as outras acontecem com a anuência daquele que se submete. Então você abre mão da tua liberdade e concorda em ser submetido a alguém. E aí alguém vai e aí te manda, faz isso, faz aquilo. Ou então, não, deixa, eu falo com Deus no teu nome, né? Ou falo com Deus por você. Não, deixa que eu cuido do teu interesse. Não, deixa que eu cuido da tua proteção. Daí você fica aqui nesse país, nesse estado, porque eu vou cuidar, né, da tua saúde, da tua educação, da tua proteção, faço tudo em teu nome. Daí você vai se submetendo, cada vez menos liberdade, cada vez menos iniciativa, cada vez menos conhecimento. E junto com isso, daí vem sofrimento, angústia, opressão, revolta, dor, ódio, antipatia, inimizade. Então fica uma porção de irmãos caóticos, né? Entrelaçados, interagindo todos os dias, cada um tentando ganhar uma migalha do dia de cada pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa não experiencia o que seja o verdadeiro conceito de liberdade. E o que é a liberdade para a pessoa? A autoridade. Hoje eu me liberto. Hoje eu me transformo, sabe-se lá por quê, não importa o meio, eu sou um ser liberto. Um ser liberto entre quase 8 bilhões de seres. Eu sou um ser liberto. O que eu ganho com isso? O que a humanidade ganha com isso? E, completando a minha pergunta, nesses 8 bilhões que acabei de citar, quase 8 bilhões, e nós temos todos os elementos hoje em mãos, é o celular, o computador, os tablets, a informação voa, chega num segundo. Nós temos notícia de algum, pelo menos um ser liberto, um ser que seja conhecido dessa humanidade, ou reconhecido dessa humanidade por exatamente ser um ser liberto. Então, primeira pergunta, né, que eu digo, me libertei. E aí? O que isso é muito bom para você, grego, maravilhoso, você tem um nível de consciência. E daí para a humanidade, o que representa eu, só eu, nesse caso, estar liberto? Não estou submisso a mais nada. Sim, a resposta a todas elas bem simples.
Poxa, que bacana. Que legal, por isso que eu gosto de conversar com ele. Então, quando um se liberta, o que a humanidade ganhou? Ninguém pode dizer que a humanidade é escrava. Por quê? Porque tem um liberto. Ah, eu sabia que você ia responder isso. Lógico, lógico. E aí, tem que ver assim, como não existe vazio, então para que um tenha experienciado a liberdade integral, total, né, e que é simplicíssima, porque só a aquisição de consciência, né, e a iniciação provê isso, ele criou um caminho, né, e aí é a segunda parte da tua pergunta, é assim, o que eu ganho, né? Se eu, ao obter a minha liberdade, né, eu quiser ganhar alguma coisa, ou esperar ganhar alguma coisa, então eu não consegui a liberdade. Porque eu quero um retorno, eu quero um resultado, alguma coisa, eu consegui a liberdade para compreender... O que eu ganho foi mal formulado, qual... Não, mas eu acho que é muito útil essa abordagem, porque daí permite Sim. a gente entendi explicar também exatamente o estado de liberdade, porque se eu após conseguir a liberdade, que a liberdade é assim, grego, é um estado assim, quer ver? Essa que é a dificuldade, né? Você falou que era simples. Né? Não, aquilo sim, essa outra coisa que eu quis explicar, que é a dificuldade, porque aí a gente tentar traduzir uma coisa que ainda não tem uma palavra para traduzir. Aí sim. Então, porque o estado de liberdade, o estado de contemplação, o estado assim de ver aquilo, você vê não só o extintor no corredor, né? Mas você vê fora da própria existência do corredor, do extintor, Sim. Aí não há palavras, porque é um caminho. Traduzir isso aí, claro. Porque é um caminho ainda, como é um caminho ainda pouco trilhado. Nós falamos do sonho maluco. Eu não posso definir porque, um troço que eu não tenha parâmetro. E aí, usando a analogia que a gente usou agora há pouquinho, como é um caminho ainda pouco percorrido, um caminho ainda pouco trilhado, então eu não tenho nome para aquelas árvores, então Sim. eu não tenho designação ainda para aquele estado. Agora, do ponto de vista humano, se eu busco uma liberdade e eu cheguei a um estado de consciência que deveria ser a liberdade, né, e eu espero alguma coisa, é porque na verdade eu não sou livre, porque quando eu espero alguma coisa eu estou submetido a um desejo, estou submetido a uma expectativa. Todas as vezes que eu estiver submetido a alguma coisa, né, eu não sou livre, não sou livre. Então a liberdade real, ela só virá, né, com o uso ostensivo, integral, amplo, do conceito de autoridade. Qual autoridade? A autoridade que eu tenho sobre tudo e todos que em mim existe. Porque da mesma maneira como eu não luto e não me dou a liberdade, eu não luto e me permito a submissão. Que submissão? Às coisas que em mim existem. Eu me submeto ao medo. Que medo? Não sei, a pessoa então, ela se submete ao medo. Que medo? Qual é o medo básico que a pessoa se submete? A morte. Qual é outro medo básico a que a pessoa se submete? O medo de perder alguém ou alguma coisa. Então a pessoa fala assim, eu sou um destemido. Pula. Ah, mas eu vou morrer. Então você não é destemido. Sim. Não é? Então, eu é que defino os meus limites, eu é que defino as minhas submissões. E aí essas submissões às quais eu me permito delimitam o meu conceito de liberdade, delimitam o meu exercício de liberdade e dão as diretivas da minha vida. Se, por exemplo, assim, eu estou submetido a uma diretiva que é conseguir a liberdade de poder comprar tudo que eu desejo. E eu desejo um monte. Por mim eu compraria o shopping inteiro. Por mim eu seria o cara mais rico do mundo. Por mim estaria no... Aí o que eu vou fazer? Vou gastar todos os dias da minha vida para trabalhar, para conseguir dinheiro, para atender aquele desejo. E daí chega um ponto, depois de trabalhar a vida inteira, né? Então agora eu posso ir lá e comprar tudo o que eu desejo.
eu sou livre. Não, você não é livre. Sim, claro. Você gastou a vida inteira como um escravo do seu próprio desejo, desperdiçou a vida toda. Isso aí que eu te perguntei, você conhece alguém nesses 8 bilhões de pessoas que sejam iniciado, a terminologia que for um ser, um homem, uma pessoa livre? Ah, mas existe muito grego. É mesmo? Existe muita gente. Como é que eu posso identificar uma pessoa assim? Não sei. Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta, porque o ser humano ainda está preso às formas, a uma série de coisas, né? Então, a partir do momento que eu vejo, você diz para mim, esse cara aqui, isso aqui é uma pessoa livre. Aí eu já vou usar todos os meus atributos, todos os meus dons sensoriais, porque sim, para eu poder analisar o que é essa liberdade uma forma de definir o estado de liberdade de alguém é quando daí ele já não trabalha ou não precisaria mais trabalhar pela própria vida e dele passa a trabalhar pela humanidade. Então por isso que eu te falo muitos, porque tem muitos seres, muita gente que não precisava mais nem ter nascido, né, e que vem para trabalhar pela humanidade, né? Então são seres que experienciam aquela liberdade que nos livra, inclusive da roda de renascimento e morte, que é a roda de Sansara. Sim. Entende? Então há muita gente trabalhando pela humanidade, e daí esses são seres livres, né? Há muita gente que já concluiu esse ciclo de viver como Jiva, né? Vivos, mortos, mortos, vivos, né? E isso que já tem corpo causal desenvolvido são seres livres, né? Livre em toda a amplitude do conceito de liberdade, porque não só transcenderam todo o estado de escravidão desse pandemônio que a gente vive hoje, essa ordem social ou essa desordem social, esse caos no mundo, como compreenderam aí a razão da própria existência do cosmos como um todo e se dedicam a ajudar os outros. E aí vem aquela pergunta que você falou, daí, o que eu ganho, né, depois de ter encontrado a liberdade. Então, porque o que eu ganho não era a expressão certa, que muda a humanidade, porque... Pois para a humanidade mudou que pelo menos um conseguiu. E para você, é o que você falou do mito da caverna. Eu consegui ver as sombras, vi que era só projeção do fogo em cima de uma forma na parede, e eu saio à luz do sol, e ainda assim primeiro eu vejo a luz do sol refletido na água, e depois até que então eu consigo contemplar o sol. E agora? Eu vou correr feliz, exultante, para experienciar a minha liberdade, ou eu vou agir fraternalmente e vou voltar para a caverna para contar para os outros que existe o sol lá fora? Se eu correr para experienciar a liberdade, eu não descobri a verdadeira liberdade. Por quê? Porque não desenvolvi o amor fraterno, o amor universal, junto com a compreensão, né? Daí eu sou escravo da minha própria soberba. Por quê? Porque eu acho que eu sou livre. Daí o máximo da liberdade de compreensão nesse caso é voltar e começar a conversar com aqueles que ainda estão na caverna para falar assim, olha, lá fora existe uma bola de fogo num negócio chamado céu, e que ilumina e esquenta. Você não quer experimentar? Não, porque você é um ignorante, isso é mentira, não sei o que e tal. Eu prefiro ficar aqui, ou então eu prefiro ficar aqui vendo essas imagens, e quando eu estou com preguiça de ver a imagem, tem aqui alguém que vê a imagem na parede, e aquela imagem na parede é o meu Deus, e ele conversa com a imagem no meu nome, e eu dou uma pequena contribuição para ele. Religiões, né? Ou então, não, eu prefiro ficar aqui porque aqui está tudo ordenado, que tem um grupo que coloca ordem na caverna e eu me sinto bem aqui dentro, os governos, né? E aí você vem e como liberto, né? Você vem e como homem transformado, você dá embate aos governos e às religiões. Essa é a liberdade. Enquanto você estava falando, eu estava vendo uma pessoa dentro de uma cela e totalmente livre. Lógico. É muito louco isso. Mas aqui, lógico, porque assim, lógico, é porque a liberdade, ela não está limitada ao corpo. É muito né? doido o sujeito, né, na cadeia,
o sujeito com o grilhão nos pés, ele é muito mais livre, ou pode ser muito mais livre do que aquele que está transitando porque trabalhou décadas, ou então comprou o carro do último modelo e dentro do porta-mala tem um carnê desse tamanho com 500 prestações em dólares para pagar, porque ele quer ostentar, né, aquilo e tal. Ele é livre? Não, ele é o mais profundo escravo submisso à ignorância dos seus próprios desejos. E o cara que está lá preso, né, vai se haver com o karma, o problema é dele, mas ele pode experienciar uma liberdade. Então quem faz a prisão e a submissão não é o grilhão, é a mente, é a alma. É verdade, é interessante isso aí. Né? É porque se eu estou com o grilhão no tornozelo, eu vou dar embate sobre todas as formas. E aí o orgulho que eu tenho, né, orgulho construtivo, orgulho endógeno, né, da minha ética, a minha honra, o meu desejo de lutar pela liberdade minha e do meu povo, me transforma em um gigante. E não existe grilhão grande o suficiente para aprisionar gigante, não é? Agora, homens minúsculos é fácil de aprisionar, sabe por quê? Qualquer desejo aprisiona um minúsculo, né? E disso o mundo está cheio. É verdade. Eu gosto desse programa aqui porque as coisas aparecem, bicho. É interessante, você vai conversando aqui, você tem toda a oportunidade. Se acontece aqui, acontece aí também, né? Lógico, somos na mesma egrégora aqui, isso é maravilhoso. Então, só um comentário. Então, assim, de como experienciar esse estado de liberdade social, né? Porque hoje a gente vive em um estado de submissão, né, social. E não só no mundo todo, mas no nosso país também, né? E por que é um estado de submissão social? É porque daí, enquanto sociedade, a gente está submetido à insegurança, à inconstância, sim, ao medo, à opressão, ao engano, à mentira. Tradicionalmente isso acontece, né? E por que a coisa sempre é assim? É porque o modelo construído, né, ele jamais vai levar à liberdade, porque é preciso haver uma distinção muito clara entre força, poder e autoridade, né? E em um estado social harmônico, então tem que existir a educação, tem que existir a justiça e tem que existir a economia, como se fosse cabeça, peito e ventre, né? Em um organismo vivo, e todo estado social ele é um organismo vivo e ele tem que amadurecer a alma e buscar a sua própria essência superior, seu eu superior. E como é que daí se chega em um estado de harmonia, que então a liberdade começa a fluir, né, entre os vasos, começa a fluir no sistema nervoso desse ente social que é esse país, né, que é esse povo que se transforma em uma pátria. Daí é preciso experienciar a liberdade na educação, não é? A igualdade na justiça e a fraternidade na economia. Então aí todos têm tudo, todos têm educação, justiça e o necessário para prover a vida, sem distinções, sem desvios, sem castas, sem classes. E daí, em fazendo isso, então aí o que vai fluir no tecido social? O que vai fluir no tecido social é a felicidade não efêmera, não é aquela felicidade decorrente da satisfação de um desejo, né? É aquela felicidade permanente que não depende de nenhum fator exógeno, nenhum fator externo. Quando a felicidade começa a fluir no tecido social, ele percebe que daí então isso é ser livre. Como você está livre e feliz, aí parte para um processo de aquisição de consciência. E aí a harmonia se faz, o equilíbrio se faz, e esse estado social é imutável, vírgula, uma sinarquia. Enquanto não houver a sinarquia externa, outro dia a gente conversou, né? Não vai haver a sinarquia interna. Enquanto não houver liberdade, não existe sinarquia. Enquanto houver uma submissão, não existe sinarquia. Existe o contrário. E o contrário de sinarquia não é anarquia. O contrário de sinarquia é pandemônio, é anomia, né? É um corpo sem lei, né? É um estado sem lei. É um organismo, um ente vivo, um ser humano, onde ele se recusa a exercer a própria autoridade,
para delegar poder, para que daí esse poder controle a força. Que força? Instinto, emoção, razão e intuição. Então, intuição é autoridade, né? Ou daqui da cabeça para cima é autoridade. Nessa região aqui é poder e nessa região aqui é força. Quando a coisa se inverte, é um estado de escravos. Sem dúvida. Né? Escravos mentais, onde a moeda de troca, o ar que se respira é ignorância, e a liberdade ela já não é mais nem desejada, porque ela, se um dia foi conhecida, agora ela foi esquecida. Caramba, então ninguém quer chegar nesse estado, né? Nós estamos lidando para que isso não aconteça. Que não aconteça mesmo. Então tá ótimo, valeu, Jorge. Mais uma vez um grande papo, grandes insights, foi muito bom aqui. É interessante. Espero que vocês tenham tido a mesma experiência que eu aí, né? Essas coisas que aparecem enquanto a gente vai falando. E tá aí, mais uns, como é que se diz? Ingredientes para a gente adquirir consciência do que seja liberdade e submissão. Fugimos um pouquinho do trivial, né? Mostra além do que está no dicionário, o que é submissão, o que é liberdade, fomos um pouco mais além. E uma coisa que, assim, que é interessante daí, que a gente perceba, que vocês percebam, que daí o único caminho para inexistência da submissão e para a liberdade plena é a iniciação. Não há outro caminho, porque é só através do conhecimento que você vai se assenhorar da própria vida, se assenhorar do seu próprio mundo, e em se assenhorando do seu próprio mundo, você consegue intervir, você consegue interagir, consegue ajudar, auxiliar, compartilhar com o mundo que te cerca. E aí, se cada um então conseguir harmonizar o seu próprio mundo, a gente tem um mundo harmônico, porque o que a gente chama de mundo é só o somatório do mundo de cada um. Perfeito, é bem isso. Não tem. E aí então a gente pensa, mas como é que a gente vai dar paz para o mundo? É muito simples, é só dar paz para cada pessoa. Cada pessoa, exatamente. Como é que eu vou dar liberdade para o mundo? É muito simples dar liberdade para cada pessoa. E a liberdade, ela é uma coisa tão sutil que aí você não tem como dar liberdade a alguém. Você pode dar mobilidade a alguém, né? Você pode tirar o grilhão do pé de alguém. Agora, a pessoa pode estar correndo livremente no meio da floresta e ser escrava e submissa às suas próprias dores. É aquilo que você já postou aí, a gente sempre usa aqui, que é os peixes dentro de um aquário, né, e dentro do oceano, né? Como é que é? Celas de vidro para peixes com asas. Perfeitamente. Então isso é bem isso. Aquela visão. Tinha esquecido, mas é bem isso mesmo. É isso mesmo, então tá aí. A submissão é o vidro que a gente mesmo constrói, né? Isso. A liberdade não usada é a asa, e o conhecimento é o fato de você se dar conta que você está imerso daí, não na água do aquário. Você tem que perceber que o aquário está depositado no fundo do oceano e não tem nada em cima. Não tem nada, só olhar. Então você fica dando cabeçada nos teus próprios medos e limitações e submissões, quando na verdade você é um ser livre, inato, né? Você já nasceu livre, por quê? Porque o espírito não fica preso em lugar nenhum. Então isso é só tomar essa consciência igual dos peixes aqui. É isso aí, Jorge, obrigado mais uma vez, né? Obrigado a você. E para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida livre, longa e profícua.